dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo esse vídeo. A gente está aqui na JGTV, que é um novo canal no YouTube dedicado a debater questões da mídia, sociedade, negócios, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Este quadro é um quadro dedicado à comunicação, é o JG Comunica, e hoje o tema é inteligência artificial. Nós vamos abordar aqui hoje, falando de inteligência artificial, implicações do uso, previsões, né, como é que vai estar esse uso daqui a 10, 15, 20 anos, questões éticas, questões legais, questões práticas do uso da inteligência artificial. E eu estou aqui hoje com o Fernando Giannini, que é o nosso convidado. Ele é um especialista em tecnologia para a educação, mas fala desse lugar, mas não só desse lugar, né, entende pra caramba de inteligência artificial. Boa tarde, Fernando, como vai? Tudo bem? Oi, Ju, tudo bem? E você? Obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia no JGTV. A gente que agradece. E eu vou ler aqui uma biografia tua, para o pessoal se situar, né? O Fernando Giannini, ele é um entusiasta da educação que na infância era considerado o pior aluno da turma. Ou um dos, né? A escola parecia um depósito de conhecimento sobre uma disciplina ferrenha e ele intuía que aprender gera satisfação, olhos cheios de brilho. E ele encontrou na tecnologia um caminho transformador dessa realidade. Pesquisando o tema há mais de 20 anos e atuando como arquiteto de objetos virtuais de aprendizagem, cursos à distância, design educacional, inteligência artificial e blockchain. É um dos fundadores do site Mande Bem no Enem, que já auxiliou mais de 500 mil jovens a estudar para o exame. É autor do livro ChatGPT e Modos de Pensar as Relações com as Inteligências Artificiais, né? É isso mesmo? É isso tudo que está aqui? Deve ter mais coisa provavelmente, mas eu não lembro mais. Então tá bom. Bom, a primeira pergunta que eu faço para você, Fê, para a gente desenvolver esse bate-papo, eu vou chamar de Fê porque eu conheço já há um certo tempo. Então, a primeira pergunta que eu faço é inteligência mesmo? Falando de inteligência artificial, é inteligência mesmo? Não. Não? Não. O nome está errado, né? A semântica não é bem essa. Porque é um sistema que reconhece padrão. Só. Então, chamar a gente... Quer dizer, eu reconheço alguns padrões, mas chamar a inteligência artificial de inteligência é meio esquisito, assim. Eu não concordo com esse nome. Ela imita, mas ela não é inteligência. Ela não tem uma inteligência. Tanto é que o Alan Turing, quando ele lança o artigo em 1950, ele fala, né? O jogo da imitação, que tem o filme, inclusive. Então, será que as máquinas podem pensar? É uma brincadeira. Será que ela consegue imitar? Na linguagem, a gente descobriu que ela consegue. Passou no teste de Turing recentemente. Eu li um artigo seu recente falando sobre isso, né? Que as inteligências artificiais, ChatGPT versão 4, enfim, e outras similares, passando no teste de Turing. Isso quer dizer alguma coisa com relação a que essa tecnologia se desenvolva por um caminho aí que supere o ser humano, por exemplo, em algumas questões cognitivas, emocionais, enfim, caminha para algum lugar nesse sentido, ou você exclui essa possibilidade? Eu acho que nada é excludente. O que a gente não pode fazer é comparar o ser humano com a máquina, porque já não dá para comparar, né? O ponto de saída já não é o mesmo. Então, assim, eu chamei isso de bálsamo linguístico, né? O que as pessoas estão vivendo agora é um êxtase completamente equivocado, né? Porque é um token que te dá qual é a próxima palavra. E você, nossa, que coisa maravilhosa e tal. Então, eu não acho que a máquina é capaz de superar o ser humano, porque o ser humano não é insuperável, né? Como é que ele é insuperável? Por ele mesmo? Porque comparar a máquina com a gente é uma comparação que não tem muito sentido, tá certo? Então, sim, eu não... É lógico que quando a gente fala assim, a computação quântica vai chegar, ainda não chegou direito, né? E já está derrubando o blockchain, inclusive, né? Já... Quer dizer, pode vir a derrubar, né? Em menos tempo. O Google acho que anunciou ontem, o Google Quantum, eu não sei direito, mas ontem apareceu uma reportagem desse tipo, mas assim, essa comparação do ser humano é muito complicada, né? Porque e a semântica também. Quando você fala assim, a máquina aprende, como que ela aprende? O processo de aprendizagem é muito mais complexo do que a gente imagina, tá certo? Quando você vai estudar, você pega um moleque para estudar, ou quando você vai fazer uma prova, ou quando eu vou estudar, você passa por um processo, né? É um processo, não existe uma... A máquina aprendeu do nada, ela chega lá e fala assim, agora eu vou aprender. Não tem isso, né? É o ser humano que vai lá, que imputa uma série de dados, coloca milhares ou bilhares, em alguns momentos, de parâmetros para determinar esse processo.
Então, não é uma questão de, agora a máquina aprendeu. A sensação que dá é que a máquina ela é totalmente autônoma. Não é, nem um pouco. Né? Não tem. Essa conversa não... A premissa da inteligência artificial, do momento que ela nasceu, ela já nasceu com um viés. Ela já nasceu o viés. Então não dá para você comparar com a gente. Por quê? Porque o viés é 0 e 1. A máquina é sempre 0 e 1. A não ser que venha a computação quântica. Enquanto isso não chegar, a máquina é 0 e 1. E nós não somos 0 e 1. Sim. Então, não dá para... Essa questão decimal, né, a humanidade conta nos dedos e tal, a máquina não entende isso aqui. Ela entende 0 e 1 só. Certo. Tem energia, não tem energia. Tá ligado, tá desligado. Então, e a gente não funciona dessa forma. Você falou de viés, e aí a gente cai numa questão, pensando no termo, né, viés. Quando você fala de inteligência artificial generativa, quando você fala de fazer pesquisas, né, sobre N assuntos dentro de um chat GPT, por exemplo, os dados que são trazidos, né, ali, as informações que são imputadas, elas carregam um viés, né? Um viés de quem? Né? De uma empresa, é de uma pessoa física, é um viés eurocentrista, é um viés que vem dos Estados Unidos, da China, ou agora com a DeepSeek. Como é que é isso, né? E como fica o Brasil não sendo, na verdade, um grande provedor dessa tecnologia, vamos dizer assim, para uso por brasileiros? Olha, o viés é histórico, né? Então, você pega a história inteira, coloca dentro de uma máquina e diz, olha, agora você me responde... Só para lembrar que isso não é novo. Né? O bisavô do GPT nasceu em 64, se não me falha a memória. Então, ele vai ter os preconceitos dele. Né? Dele, vamos falar dele, da máquina. Por quê? Porque foram imputados dessa maneira. Adianta que a gente humaniza, né? Você pede por favor para o GPT também? Não peço. Eu chamo ele de burro e tal. Falo, você é burro, que história é essa? Isso aqui... Mas ele tem a ver com prompt, né? É uma questão muito bizarra isso, porque quando você fala assim, a tendência é você humanizar e antropomorfizar. Por quê? Porque, de alguma maneira, você está conversando na sua linguagem natural, no seu idioma. Então, a tendência é natural. O que é um problema para a comunicação no futuro, porque as pessoas vão se comunicar com prompt. Sim, né? Então sim. vai ser sim, não... Faça porque o prompt nada mais é do que o quê? Do que uma intervenção ou do que um estímulo de alguma coisa. Então, assim, eu funciono por prompt há anos. Desde que eu nasci, o prompt que eu mais escutei provavelmente foi: vai lavar a louça, arruma a cama. A minha mãe me dava um monte de prompt todos os dias, tá certo? A questão é que... Você alucinava também que nem o ChatGPT para responder? Eu alucinei umas vezes, hein? É porque eu tenho uma questão com louça que é incrível, assim. Desde que eu nasci, para mim, a louça é uma coisa... É a questão sem fim, né, da humanidade. Todo dia tem. E não tem... Então, assim, qual é o problema? Para mim, o processo é sempre um problema. Porque se você lava a louça, tem um processo. Quando você põe... O cara fala, compra uma máquina de lavar, mas o processo é igual. A única coisa que muda no processo é que você não lava. Mas você tem que tirar e colocar. Se eu tenho que tirar e colocar, eu lavo. É verdade. Então, como é que você põe um prato na pia? Você põe... Eu queria que existisse isso. Você põe um prato na pia e lava automático. Você põe e tira. Fala, nossa, tá limpo. Quanto menos processo, melhor, né? Pois é. Então, assim, menos processo, e assim surgiu o ChatGPT, né? Quanto mais preguiça, menos processo. E aí, então, aí você tem um outro problema na humanidade, que é o seguinte. Por natureza, o nosso cérebro, ele vai fazer as coisas para gastar menos energia. Sim. A tendência é você fazer o quê? Eu preciso gastar menos energia sempre. Quando vem o GPT, o que você vai fazer? Você vai falar, bom, vou gastar menos energia. Menos ainda. Quando você gasta menos energia com coisas que você tinha que fazer, você começa a perder algumas habilidades. É natural que isso aconteça. Mas não ganha outras, por exemplo, aí falando do teu lugar aí de especialista em educação, tecnologia para educação. Você não ganha outras habilidades? Que tipo? Não sei, eu devolvo a pergunta, eu não Então, sei. eu estou me perguntando o seguinte, quando você vai escrever um texto, por exemplo, você precisa ter lido outros, pensar sobre o assunto, escrever, analisar, resumir, refletir sobre. Quando você pede para o GPT escrever, o que você faz? Você não precisou ler outros, você não precisou fazer nenhum resumo porque já está lá, você vai editar aquele que existe. Então, supostamente, você está comendo algumas etapas do processo aqui. Né?
E aí, você vai falar assim, não, mas aí a gente aprende a escrever um prompt melhor, ou... Então, tem um estudo interessante que saiu sobre o pensamento crítico, né? Então, assim, está mudando de lugar. Então, antigamente você usava o pensamento crítico de uma forma, agora você usa para outra forma, que é para analisar a qualidade do que o ChatGPT te mandou, te respondeu, e editar. Então, quer dizer, vai mudar isso de alguma forma. Eu não sei se a gente tem outras habilidades. Em algum momento vai dar um chabu, né? Porque para você editar o material, você tem que ter passado por por este lugar de já ter processado textos como o ChatGPT processa muitas vezes, né? Exatamente. E aí é uma questão crucial também da minha profissão, né? Como jornalista. A gente vai editar um texto, eu uso o ChatGPT para sugerir versões de texto, para, enfim, me trazer informações e tudo mais. Mas se eu não tivesse essa capacidade, se eu não tivesse sido editora, repórter, enfim, eu não tivesse lidado com o texto a minha vida inteira, com mais de 20 anos de profissão, talvez eu não soubesse avaliar aquilo tudo, né? Então, assim, vai virar uma questão assim, o que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Primeiro você aprende a editar texto ou primeiro você... Né? Mas você tem uma vantagem. Você tem uma vantagem, que foi passar por todo esse processo. Sim. E quem não passou? Pois é, essa é a questão. E quem não passou, eu não sei como é que vai ser. Quer dizer, os novos jornalistas que estão saindo por aí, enfim, já começando nessa realidade de usar o ChatGPT para tudo, para pesquisa, para editar texto efetivamente, para construir, né, versões elementares ali de um texto. E aí vai ficar tudo homogeneizado, né? Então, assim, hoje já está um pouco, né? Você entra em um grande grupo de mídia, ou vários portais, tanto faz o nome, né? Você vai ver que é tudo muito parecido, né? A home deles é quase tudo igual. São as mesmas notícias, é tudo muito... Assim. E aí entra a inteligência artificial analítica também, né? Porque tem aquele teste para saber o que atrai, o que não atrai numa home, né? Que palavras usar, que palavras não usar. Tem SEO. Então, na verdade, a gente está regido por padrões, né? De inteligência, vamos dizer, inteligência artificial o tempo todo, né? Na verdade, eu acho que o que acontece é que o meio digital, de alguma forma, esse lugar digital que você não enxerga, ele é muito grande, ele não tem fronteira, ele não tem nada, né? Não tem nem regras, supostamente. Tá certo? Quais são as regras? Né? Ainda se debate a regulamentação no mundo inteiro. Sim. Então, em cada lugar do planeta tem um tipo de regra diferente. O que acontece? Um jornalista hoje, você fala assim, bom, o que um jornalista teria que saber hoje, para a sua época? Então, hoje um jornalista teria que saber sobre SEO, teria que saber sobre SXO, que é o que vai mudar, né, a transição do SEO para o SXO, que é o que vai acontecer com as buscas no Gemini, ou no GPT, ou no Cloud, ou nos outros. Ele vai ter que saber sobre as plataformas digitais, sobre CMS, por exemplo, um WordPress da vida. Ele vai ter que saber sobre o YouTube, o TikTok, sobre o Instagram, sobre... ele vai ter que saber sobre algoritmo, como eles funcionam em cada uma dessas plataformas, porque elas são diferentes. Então, é um conjunto de habilidades que no passado você não tinha. E aí tem um problemão aí, que é o seguinte: você deixa de escrever. Porque aí o foco vai ser o quê? Vai ser aparecer em primeiro, aparecer em segundo, aparecer em terceiro, mas escrever é outra coisa. Sim, sim. E como o jornalismo, ele é de fato uma profissão que lida com evidência e fato, então, assim, escrever é tão importante quanto observar, ir lá, captar, procurar. Eu tinha um professor, Cláudio Júlio Tognoli, né, que já faleceu, inclusive, foi o grande editor do NP, Notícias Populares, e um exercício bacana que o professor Cláudio fazia em sala de aula era dar um boletim de ocorrência para a gente desenvolver um texto extremamente criativo em cima daquilo. E essa habilidade, essa capacidade, ela vai se perder, né? Sem dúvida. Ela vai... e ele dizia o seguinte, ele falava assim, a qualidade do teu texto tem a ver com a quantidade de cultura inútil que você consegue trazer para ele, né? Como mesclar ali no meio das informações sem perder a objetividade, né? Então, quer dizer, vai virar um padrão de linguagem amorfo ali, aquela coisa, né, trazida pelas inteligências artificiais, por todos os algoritmos, por todos os mecanismos, seja para o Gemini, seja para o Google, enfim. E
isso vai se perdendo, né? Eu duvido que tenha hoje esse tipo de exercício numa aula de jornalismo, assim. Enfim, duvido que exista. Espero que exista, né? Eu não sei, mas a ideia é muito boa. A ideia é um espetáculo para desenvolver, mas a questão é, isso vai, porque como é que o mundo entende isso hoje na internet, né? Então, isso tem alguma relevância? As pessoas gostam? As pessoas vão clicar? Então, assim, não vão, então eu não vou fazer. Então você começa a trabalhar para aparecer naquele lugar, mas não pela relevância que aquilo tem. Sim. Então a gente olha para outras questões que são mais relevantes do que a própria informação. Você perde cultura, né? Você perde questões aí, perde qualidade literária, você perde, né? Jornalistas não vão ser grandes escritores, como a gente tem uma geração aí de grandes jornalistas que são grandes escritores de ficção e de não ficção, enfim, isso vai se perder, né? Num curto espaço de tempo, acredito. Eu acho que vai. Imagina, música. A questão é interessante, porque as revoluções, as pessoas hoje, elas comentam, elas dizem assim, como toda revolução, é mais uma. Mas o discurso atual é um pouco diferente, né? O discurso qual que é? É um discurso que não... É complexo de entender, mas ao mesmo tempo é perigoso, que é mais ou menos o seguinte, a revolução é assim mesmo, é um jeito, então a gente tem que se adaptar, tudo bem. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer e está tudo certo. E a outra é, ela veio para substituir. Então o discurso da IA hoje, no mundo, é assim, redução de custo e substituição, em vez de ampliação. A complementariedade. Então esse é um problema. Quando a gente teve uma conversa prévia, né, antes de vir para cá, a gente estava falando um pouco sobre essa questão da uberização, né, da profissão do jornalista, né? Já é uberizada, né? Vamos ser sinceros, já é uma coisa bem, enfim, tirando grandes conglomerados aí que pagam, né, o jornalista como seletista, que tem contrato. Mas tem ainda isso? Tem poucos, né? Mas tem. É uma profissão já bastante, enfim, mal remunerada, mal valorizada, e a gente tem aí em vista essa substituição do jornalista pelo ChatGPT. A minha visão é que, assim, o repórter, que é o cara que traz o fato, ele é essencial, né? Mas e as outras funções, né, ali por trás do texto? Né, por trás da edição, por trás, com toda a sua bagagem, sua cultura, para transformar aquela reportagem num negócio bem escrito, bacana, e enfim, né, e mandar para o veículo. Talvez isso se perca, né? Talvez não exista mais um editor daqui para frente, não exista mais checagem, não exista mais... não tenha mais um componente humano, uma camada humana aí nessa fase de produção do material, né? Não sei, eu estou falando da minha posição de jornalismo do escrito, né? Do impresso, do veiculado na internet, enfim. Talvez isso seja um pouco diferente quando a gente fala de TV e fala de outros veículos de comunicação. Mas no impresso, por exemplo, no escrito, na imprensa escrita, isso tende a acabar, né? Eu acho que... Eu não sei se tende a acabar, mas eu acho que o ser humano sempre vai estar presente. Pelo menos eu gostaria que tivesse. Porque não dá para confiar hoje em nenhuma busca de nenhum IA, por exemplo. Não existe essa possibilidade. Se qualquer busca que você fizer nela, ela vai trazer... essa já vem com viés claro, né? Então, assim, verificação de fonte, verificação de fato tem que existir. Né? Senão, você cria um problemaço, né? Como é que imagina? Você começa a soltar um monte de notícia insana, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque você... Bom, já tiveram alguns casos desse tipo, né? O próprio Antroff, que agora saiu essa semana, eu não lembro agora quando foi, mas deve ter sido essa semana, que um dos engenheiros estavam tentando falar para ele que ele tinha que ser desligado, que ia ter uma nova evolução dele, ele falou que não ia e tentou chantagear o engenheiro, falando que tinha e-mail dele, que tinha a foto da esposa e tal, e que ia expor na internet. Quer dizer, então assim, isso é uma insandice, tá certo? A gente não está num estágio de falar, olha, vai substituir, não tem como, eu acho, ainda. Mas assim, o ser humano precisa estar presente. Uma coisa que eu acho interessante é mais ou menos assim, como é que
como é que a IA pode ajudar no jornalismo, por exemplo? Então, uma coisa que eu acho que tem um espaço muito grande é o jornalismo investigativo, por exemplo. Quando você lida com uma grande quantidade de informações, né? Quando você faz, pelo menos na área acadêmica, quando você faz uma meta-análise, uma coisa parecida que talvez se faça, né, para a gente... Alguns veículos já utilizam, né, para grandes... acho que New York, se não me engano, enfim, a Folha de São Paulo utiliza a inteligência artificial, não sei se dessa maneira, mas, de uma forma geral, as mídias grandes empresas de comunicação estão utilizando para processar uma grande quantia de informações para as grandes reportagens, né, acerca de dados importantes aí de economia. Isso ajuda, né? Eu acho que dá um impulso. Agora, é aquilo lá, né? O jornalista, hoje, se ele for seguir, ele vai ter que ser multiplataforma, ele tem que publicar em três ou quatro veículos diferentes, então ele tem que fazer um vídeo, ele tem que fazer um texto, depois ele mesmo tem que fazer a imagem. Várias linguagens. Pois é. Porque, não estaria aí, né, talvez a questão da habilidade extra, né, que a gente falou, pelo menos assim, falando do jornalista. Porque eu fico pensando no seguinte, eu não sei se é extra ou se é a principal, né? Eu fico pensando no core, por exemplo, né? Quando, assim, eu não estudei jornalismo, eu não faço a mais vaga ideia de quais são. Mas... Só te posicionando um pouquinho, que assim, a nossa realidade de formação, né, falou de 20 anos atrás, a gente precisava saber escrever muito bem, né, independente de você ir para a área de TV, para a área de rádio, ou para a área do impresso, enfim, naquela época não tinha muita internet, gente, não quero nem falar muito sobre isso. Mas, enfim, basicamente precisava saber escrever, tinha que ter uma habilidade boa de comunicação, você tinha que ter uma ética para apuração de fontes, né, para, enfim, saber todo o esquema ali, o que revelar, o que não revelar, como lidar com as informações, né, tinha o viés investigativo, né, então eram habilidades ali que a gente precisava ter e que a universidade ensinava, né, além das especificidades de cada meio de comunicação ali. Jornalismo, para mim, sempre foi um curso mais técnico do que um curso para você colocar uma especialização, de repente, do que um curso para estar numa universidade, né? Acho que isso fora do país já é uma realidade, né? O curso já vem como especialização, enfim. Então, essas eram as habilidades básicas. E aí, hoje, né, o cara precisa dominar diversas linguagens, né, não tem mais essa, eu sou jornalista de vídeo, de TV, eu sou do impresso, não tem mais essa. Porque se você está no impresso, você também, invariavelmente, vai ter que ir para a rede social, você também, né, tem todo uma gama de linguagens que a pessoa precisa dominar, o profissional precisa dominar, né. Então, essa é uma habilidade, né, talvez, esse é um conhecimento. Só que aí você deixa de escrever. Aí, que tempo que sobra para escrever? E em termos de formação, de maneira geral, né, não só o jornalista, escrever é uma habilidade, não sei, eu sou da escrita, né, é uma habilidade essencial, é uma coisa que te desenvolve cognitivamente, psicologicamente, né, enfim, então, não sei como será. Eu não faço a mais vaga ideia. O que eu sei, o que eu vejo... Tem um jornalista que eu gosto muito, que é o Flávio Gomes. E ele fala de Fórmula 1 e tal, e eu gosto muito dele. Ele trabalhou na Folha, ele trabalhou em vários veículos, né? E acompanha a Fórmula 1 há muitos anos. E quando você vê o trabalho dele, assim, ele escreveu alguns livros, e ele foi para o YouTube, criou um canal, criou uma newsletter, ele tem um blog que fala sobre o assunto. Então, assim, ele foi trabalhando vários lugares. Mas de uma escola pregressa também... Mas ele exatamente, ele era um jornalista raiz, lá de trás. O jornalismo ele foi se distanciando da literatura, mas o jornalismo e literatura eram coisas que estavam muito próximas, né? Já não tem. Pois é, então agora virou outra coisa. Por exemplo, uma pergunta é mais ou menos a seguinte: onde as pessoas consomem informação hoje? Então, eu estava lendo outro dia, parece que 75% da informação é no TikTok. Sim, no TikTok. Aí eu te pergunto o seguinte: um jornalista, ele vai escrever e vai aparecer aonde? Não vai aparecer. Então, você tem que fazer um TikTok de jornalismo, sei lá, né, não sei. Você tem que fazer... Não sei nem se existe, mas deve existir. A gente está na era dos newsfluencers, né, que são os comentaristas de notícias.
Então, na verdade, tem assim, o isso pessoal se agora. informa pelos newsfluencers. Bom, né? Então, o que já é um problema, porque a fonte já não é real. Já passou por alguém. nunca é uma fonte primária. Então, nunca pois é. Então, assim, então o jornalismo deixou de existir, supostamente. Bom, a partir do momento que o jornalismo virou 24 horas por dia, cobrindo a mesma coisa, virou entretenimento, não virou jornalismo, tá certo? Sim. Então, é outra coisa, né? Você criticar o tempo inteiro deixou de ser jornalismo. Então, você lida com fato, com evidência. Quanto tempo demora para falar desse assunto? Sim. Né? Então, assim, olhando, não é só o jornalismo, né? Mas tem outras... eu acho que essas habilidades que a gente está falando aqui, SEO, algoritmo, entender o algoritmo, entender as plataformas, eu acho que é para todo mundo no futuro. Para tentar entender em que mundo você vive, de fato. Porque é assim que ele funciona. Sim. Querendo ou não, é assim que ele funciona. Sim. Então... Bom, a gente falou aqui de viés, a gente falou aqui de futuro, né? Enfim, falamos um pouco aí das habilidades que se ganham, se perdem, e a gente tem uma questão ética, né, por trás do uso da inteligência artificial nos veículos de comunicação. Né? Então, mais do que fake news, né, o que essa inteligência artificial traz para a gente? As políticas, né, de uso da IA nos veículos, elas não são claras ou elas são genéricas, a gente não sabe exatamente quando que uma informação ela foi manipulada por inteligência artificial, ou enfim, tem uma questão legal, né, de compliance até, por exemplo, o jornalista está lá fazendo uma reportagem, ele joga os dados para construir um texto no ChatGPT, e aí o ChatGPT já sabe o que está acontecendo antes do público do teu jornal, antes, né? Enfim, tem todas essas questões que eu queria discutir um pouco com você. Como que você vê assim, um posicionamento ético para a gente usar a inteligência artificial nos veículos de comunicação de uma forma que seja bom para o jornalista, bom para o público, bom para o veículo e de maneira ética? Eu acho que tem algumas leis, eu diria, supostamente. A gente tem a LGPD, né, que eu também precisa de um avanço ali para que isso seja junto com... Mas aí você entra com uma disputa com Big Tech e a força que eles têm, né, eles vivem dos dados. Sim. Então, se o cara vive dos dados, você vai falar, não, você não vai coletar o meu, vai falar, bom, então não tem mais. Aí, então, é difícil fazer. Eu acho que tem algumas questões. Então, por exemplo, eu acho que cada jornal, cada grande grupo deveria poder escolher o seu próprio sistema de LLM, que são os GPTs da vida. Então, assim, eu acho que essa é a primeira coisa. Então, qualquer jornal pode escolher o seu. A segunda coisa, eu diria que é o seguinte, ele precisa ser... o projeto desse LLM tem que ser baseado na ética. Então, o projeto desse LLM tem que ser desenhado na ética e no editorial do jornal. Então, como é que esse jornal ele se posiciona perante a sociedade? Então, você vai nesse LLM e programa isso, já dentro, na estrutura dele. Ele nasce assim. E aí você tem questões como, ele tem que ser explicável. Então, o jornalista que está escrevendo e quem está lendo, se fizer uma pergunta do tipo, por que o chat me respondeu isso aqui? É necessário, obrigatoriamente, você saber por que ele respondeu. Coisa que hoje a gente não sabe. Nem as Deveria pessoas, saber, né? Deveria saber, mas as pessoas não sabem. Nem a gente e nem quem constrói. A DeepSeek trouxe um pouco, né, desse desenvolvimento de mostrar como que ele está compondo as respostas ali, mas também não é uma coisa não é muito do como, é de onde vêm os dados e a construção ali em tempo real. É isso, para ali. Então, assim, eu acho que isso a explicabilidade tem que ter, a reversibilidade também tem que ter. Por quê? Porque se você tiver algum problema ali, eu posso reverter aquilo de volta para como era antes. Eu tenho que ter a capacidade de dar feedback e melhorar. Ou seja, eu preciso escutar todos os jornalistas que estão em volta e acrescentar. Falar, temos que adicionar isso aqui, e poder ir melhorando. Então, eu acho que essas leis, vamos dizer assim, a TDS Company, que é onde o Silvio Meira
trabalha, que é cientista, eles fizeram isso para algumas áreas, se não me falha a memória. Então, eu acho que, assim, na comunicação tinha que ter algo desse tipo. Porque sem isso fica muito difícil da gente entender o que está acontecendo de fato. Então, por exemplo, as pessoas, eu não sei se tem pesquisa sobre, deve ter, mas como é que as pessoas elas se posicionam perante uma notícia, por exemplo? Se ela sabe que foi feita por IA, ela confia mais ou confia menos? Então, são questões, assim, eticamente falando, é uma coisa extremamente complicada, né? Sim, porque sim. As direito empresas... autoral, por exemplo, vamos falar de direito autoral. Direito autoral é um problema. Como é que a gente faz agora, né? Então, você chega, vamos pensar o seguinte, você está na Folha de São Paulo ou na Gazeta, está em qualquer lugar, indifere. Quem é que escreveu? Né? E aí a gente vai discutir, chega, bate na Big Tech, nas Big Techs de novo. Sim, né? sim. Loucura, loucura. É um negócio que... a gente está vivendo com os dados agora o que se viveu com fotos, com música, com... né? Não tem mais autoria de nada. Pois é, não tem mais autoria de nada, mas ao mesmo tempo partiu de algum lugar, né? Não, parte, mas assim, a regulação disso tudo, alguém conseguiu regular, por exemplo, o uso de imagem, né, na internet? Não, mas você querer ver, você pode tomar uma multa e tal, mas existe alguma coisa, né? A história da regulação é um problema, porque o que eles falam, né? O que a maioria, eu não sei se é uma questão neoliberal, eu não sei muito bem qual que é a conversa, mas é mais ou menos o seguinte: regulamentação atrapalha a inovação, tem um discurso desse, de fato, né? Mas o contrário também é verdadeiro, que é o seguinte: a indústria que mais inova é a da indústria da saúde. Você quer a indústria mais regulamentada que essa? Sim. Então, tem um pouco das duas questões, tá certo? Agora, é claro, né? Você joga o GPT, para mim é uma irresponsabilidade do ponto de vista ético. Você joga na rua e fala, usa aí. As pessoas não sabem nem usar, colocaram o nome de gente ali. Então, assim, é uma forma de você capturar dado. Também é. Eu estou vendo só uma parte pequena? Também, mas quantas vezes a gente viu pessoas que colocaram seus dados ali e depois tiveram um monte de problema futuro? Isso aconteceu muito... Eu cobria um veículo da área de RH, isso aconteceu muito no RH, né? Por exemplo, dados bem sensíveis, assim, de times, equipes sendo colocados no ChatGPT para formação de documentos internos do né, Departamento de Recursos Humanos e tal, e aí a coisa está lá no... mas por que você não contrata um LLM próprio? Mas é caro. Porque o ChatGPT já me dá tudo. Então, quer dizer, existe um desconhecimento geral, né, das implicações, de como funciona. É o letramento básico. Letramento básico. Né, que é um lugar de onde você fala, né, Fê? Porque independente da área de área, você propõe isso, né? Essa questão de ter um letramento importante aí, desde cedo, para a gente saber lidar com tecnologia. O letramento é uma coisa... É esquisito, né? Porque, no fundo, sem letramento você não faz mais nada. Né? Então, assim, saiu uma pesquisa da Anatel, eu te mando os links depois dessas que eu vou citar, aí você coloca debaixo lá. Deixa na descrição do vídeo, bacana. A Anatel, em 2023, se não me falha a memória, dizendo o seguinte, que as habilidades intermediárias, não estou falando nem de básica, estou falando de intermediária, que é colocar um cálculo numa planilha, conectar uma impressora, com fio ou sem fio, qual mais que era? Resolver algum tipo de problema, qualquer, instalar um programa no computador, instalar uma webcam, ou instalar um aplicativo no telefone, apenas 17% da população tem. Sim. Em 2023 nós estamos falando. Então, quando você olha para isso, você fala, bom, como é que a gente evolui? E não é só no Brasil, não, tá? Isso fica parecendo... Não é isso, é entender um pouco mais do todo. Quando você não consegue ter o básico do básico, você vai ter problema, né? Por exemplo, quantas pessoas sabem que precisa ter uma senha decente para você não ser hackeado? Sim. Quer dizer, quais ações você tem que tomar? São coisas, são elementares, porque a gente vive nesse lugar. É como o letramento da sua própria vida fora dela. Então, assim, eu não vou jogar papel na rua, eu não vou sair xingando ninguém, eu vou falar obrigado, são coisas básicas. E da internet a gente não conhece.
Então, quando se fala em inteligência artificial, a pessoa acredita. Não é à toa que as pessoas fazem terapia com inteligência artificial. Namoram com inteligência artificial. É o bálsamo linguístico, né? Nossa, olha só que coisa maravilhosa. E se apega, e vai se apegar. Vai se apegar, vai achar que vai resolver o problema. Então, assim, por quê? Porque não sabe o que é. Então, comparar a nossa inteligência com inteligência artificial é um negócio, assim, para mim é extremamente bizarro. Assim, eu acho... Quando você aprende alguma coisa, o processo cognitivo é um negócio muito louco, assim, né? Vou dar um exemplo prático aqui. Então, assim, para eu aprender algo, a minha cabeça, o meu cérebro, ele precisa ver os custos e os benefícios. Isso acontece na sua cabeça. Então, qual é o custo e qual é o benefício de eu aprender essa nova habilidade? Tem algum? Se tem, eu vou aprender. Se não tem, eu não vou aprender. Por quê? Porque esse tempo de aprendizagem que eu tenho, ele me custa caro. Aprender qualquer coisa demanda esforço. Chama esforço cognitivo. Esse esforço cognitivo que você vai fazer tem que valer a pena, porque senão você não vai fazer. Quantas coisas você começou e não terminou? Sim, porque você percebeu que não valia a pena. Falou, pô, isso aqui não vai... Nosso cérebro barganha isso o tempo todo. O tempo todo. O que acontece? Quando eu decidi andar de bicicleta, existia uma conta. Falou, opa, por quê? Porque eu quero andar. Quais são os prós e quais são os contras de andar de bicicleta? Se você pensar no contra, você não anda de bicicleta. Então, mas para mim valia a pena. Por quê? Assim, né? Primeiro, eu gostava, era o meu primeiro momento de liberdade. O que eu ia sofrer? Eu ia falar, putz, eu vou cair. Estou disposto? Estou. Eu vou ter que me equilibrar, vou ter que não sei o quê, vou errar algumas vezes, até isso aprender a automatizar. O esforço cognitivo é isso que acontece. Quando você vai falar de letramento, você tem que fazer um esforço cognitivo para aprender. Como é que funciona um arquivo, o que é um bit, o que é um byte, inteligência artificial é inteligente mesmo? Não, ela é um token puro, ela não pensa em absolutamente nada. Aí você fala, mas como é que ela responde isso aqui com tanta clareza? Porque ela foi treinada por 1 trilhão de parâmetros. Se ela tem parâmetro, porque alguém colocou um parâmetro nela, tá certo? Tudo bem, a gente sabe disso. Mas as pessoas sabem que ela está falando com uma coisa, está falando com uma máquina que responde, não tem o menor contexto. A minha pergunta é, as pessoas não sabem ou as pessoas não se importam? Eu acho que elas não se se é uma importam. máquina ou não. Porque eu pego um exemplo bem... eu acompanho muito, né? Enfim, estou preparando aí um curso sobre isso. Mas eu acompanho vários perfis fakes, assim, né? Personas criadas por inteligência artificial. E tem vários modelos de IA no Instagram. Aí tem lá uma chamada Emily Pellegrini. Como? Emily Pellegrini. Emily Pellegrini. Lindíssima, né? E aí você vai ver lá, o cara faz uma animação, né, toda sexy, da Emily Pellegrini, e aí você vê os comentários dos caras dizendo, linda, maravilhosa, te amo, te quero, isso, aquilo. Gente, é uma persona de inteligência artificial. E no meio de uma virada de mão assim, ninguém percebe que a mulher tem 12 dedos. Eu achei que já tinham resolvido esse problema, não resolveram ainda. E assim, não é que não resolveram, às vezes as pessoas, como ninguém se importa, entendeu? Deixa lá os 12 dedos, né? E é um perfil, assim, até dos que eu acompanho, um dos mais bem feitinhos, né? Uma das personas mais bem criadinhas, assim, de inteligência artificial lá. Deve ter um recurso bom, devem usar um recurso bom ali. E a mãozinha ali, 12 dedos e tal. E todo mundo, linda, maravilhosa. Então, assim, a pergunta é, as pessoas estão se importando? E aí a gente entra nas fake news, né, gente? Tem gente que recebe uma notícia, se tiver um viés de confirmação com aquilo que ela acredita, maravilha, aquilo é verdade, né? Então... tá cheio disso. É um tempo muito louco que a gente vive, né? Nossa, por um lado é muito legal participar desse tempo, porque a gente tá vendo revoluções que nossos pais não viram. Mas será que eu queria ver? Bom, eu não sei também se eu gostaria, talvez assim, em termos de liberdade e tal, seja ótimo, mas assim, esse caos, assim, será que a gente gostaria de participar disso? Que diferença vai fazer, né? Pô, podia ser melhor, né? Podia estar mais organizado, as pessoas podiam ter boas intenções, o neoliberalismo podia estar contido ali, as big techs poderiam ter, né, uma intenção diferente por trás, que não fosse só lucro. Mas é sempre só o lucro, né? No fundo é sempre só o lucro. Não tem, deu lucro, continua. Não deu, para e faz outra coisa. Né? Isso é o mundo em que vivemos. Eu acho que a questão da revolução, ela é... A gente viu a internet, a gente viu o celular chegar. A IA provavelmente, se der tempo e ver o computador quântico, vai ser um negócio animal. Né? Talvez não exista mais internet depois do computador quântico.
São várias mudanças. Então, eu acho... Mas assim, eu também, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, que coisa estranha. É deprimente, muitas vezes, né? Não é só assustador, nem você vê coach mirim, complexo, né? É deprimente, às vezes. Você vê coach mirim falando o que fala. Coach, pastor mirim, coisas do gênero. É isso que a gente produziu como sociedade também. E também a gente produziu outras coisas excelentes também. A IA criou vacina em 3, 4 dias, o que a gente não conseguiu criar em 50 anos. Então, também tem as duas coisas. Acontece que é aquela história, o Santos Dumont inventou o avião. Quem fez a bomba atômica foi o ser humano e jogou em cima de Nagasaki e Hiroshima. Então, sim. É a natureza humana, né? O que eu acho que é um problema vai ser a quantidade de informação. Né? A quantidade de informação que a gente não vai conseguir enxergar mais, saber o que é verdade e o que é mentira. Eu acho que isso eu acho que é um caso complexo de tentar entender. E tentar entender o que a gente vai fazer na vida também. Porque pensa o seguinte, olha só que interessante. Você já pensou se a gente não precisasse trabalhar mais? Seria ótimo. Mas aí, qual o objetivo da vida? O que faríamos? Se desenvolver intelectualmente, poder estudar, não ter hora para parar. Mas estudar para quê? Pintar. Eu teria que ter anos de evolução para acabar com esse utilitarismo absurdo que a gente tem, né? Então, pois é, mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar numa coisa assim, ó. Você só estuda para trabalhar. Não, né? Para ganhar mais. Não é essa a lógica? A lógica colocada foi essa. Mas pensa o seguinte, olha só, a gente está dizendo assim, por que a gente aprende para poder trabalhar? Por que você faz pós? Para poder ter um salário melhor? Agora pensa o seguinte, e se o nosso propósito de vida fosse você ser melhor com você mesmo e com outras pessoas? Em sociedade. Em sociedade, porque no fundo você vive em sociedade, tá certo? Você não vive sozinho. Apesar de achar que vive porque está dentro de casa, antes da Covid trouxe um pouco isso, mas depois... Então, assim, se você vive pensando no seu desenvolvimento, das pessoas ao seu redor, talvez o mundo fosse melhor, tá certo? Aí você pode estudar, você pode descobrir. Eu acho que se a gente tivesse investido a quantidade de dinheiro que a ciência investiu na medicina e na guerra, tivesse investido em espiritualidade, a gente saberia como funcionaria. Entendi. Acho que é por aí mesmo. Mas o mundo funciona de outro jeito. Então, eu não sabia. Eu acho que, voltando para o jornalista, eu acho que essa é uma função investigativa, tentar entender o que está acontecendo de fato. E tem muito pouco questionamento na mídia, né? Sobre todo esse caminho que tudo isso vai tomar. Porque não dá dinheiro. Talvez, porque não dê dinheiro, porque... Talvez a gente esteja tentando ver como tirar proveito disso, né? Que até isso a gente ainda não sabe direito, a gente está aprendendo, enfim, né? Aquela coisa toda. Bom, voltando para o jornalismo, uma questão prática. Vamos lá, vamos dar exemplos de uso de ChatGPT, por exemplo, no trabalho ali, na composição de uma matéria jornalística, por exemplo. Vou te fazer perguntas e você me diz como público, né, e como especialista, o que você acha? A gente até conversou um pouquinho sobre isso previamente, eu já sei a sua resposta, mas eu quero que você fale aqui para o canal. Eu posso ter mudado de resposta. Você pode ter mudado, é verdade. Mas ser humano, isso é bom, é só uma coisa boa. A gente está lá compondo uma matéria, 100% dados, estrutura de texto do ChatGPT. É uma matéria com uma estrutura jornalística, não exige grandes esforços literários, é uma notícia ali, uma coisa, né? E aí você vai dar essa notícia, você como jornalista, assina ou não assina? Eu não. Sem ver? Sem ler antes e validar todas as fontes? Não, vamos supor que você até dê uma lida e valide as fontes, mas o texto quem construiu não foi você, foi o ChatGPT. Não. Você assina? Não. Não? E quando você trabalha, por exemplo, com IAs de transcrição, né, você faz uma entrevista, grava aqui uma entrevista como essa que nós estamos, um bate-papo como esse que nós estamos fazendo, você pega uma gravação, você transcreve numa IA, você joga no ChatGPT para que a entrevista ping-pong seja estruturada pelo ChatGPT. Porque aí ele vai limpar aquela transcrição, ele vai colocar ali pergunta-resposta. Você fez a entrevista, as informações são reais, são exclusivas. Isso vai para um portal, vai para um jornal, enfim. Assina ou não assina? Não. E como leitor, como você gostaria de ver esse material? Que esse material fosse identificado para você?
Bom, primeiro eu tenho que estar dizendo que foi utilizada a inteligência artificial e como ela foi utilizada. Eu acho que isso é extremamente importante. Senão, você começa a acreditar que foi a pessoa que escreveu e não foi. Então, tem que estar dizendo o seguinte, olha, eu usei aqui o software tal para fazer isso, eu usei aqui o GPT para escrever tal parte, eu usei isso aqui para fazer isso aqui para fazer. Beleza, tá tudo bem para mim. Então, eu sei que teve uma intervenção ali na máquina. Obviamente, daqui a algum tempo, já não vai ter mais, não vai existir isso. A gente não vai saber mais o que é cada uma das coisas. Não vai ter. A gente não vai saber mesmo quem que escreveu o quê. A gente já não sabe, né? Porque os mecanismos de detecção de IA são falhos, né? Apesar da máquina ter passado... Aliás, a máquina já passou até no teste de Turing, então... Né? Na verdade, eu fico pensando no seguinte, por exemplo, se você tem... Jussara foi lá e falou o seguinte, olha, eu tenho o meu LLM que eu programei, que eu fiz do jeito que eu sei que eu fiz, eu testei e avaliei. E você foi lá e escreveu uma matéria, a chance de assinar é muito maior. Agora, hoje, no GPT do jeito que está, não tem condição nenhuma. Não tem. Por exemplo, eu confio nos artigos da TDS, por exemplo, eu sei que eles usam IA. Você diz isso por causa dos vieses trazidos sem dúvida. pela tecnologia. E por causa dos parâmetros que eles usam. Porque quando você consegue configurar os parâmetros que você quer, você dá a diretriz. Agora, eu não sei qual é a diretriz do ChatGPT. São 1,5 ou 1,7 trilhões de parâmetros. Sei lá quantos parâmetros tem. Eu não sei que versão do ChatGPT foi utilizada. Que cada versão carrega uma base. De forma diferente. Pois é. Então, assim, seria muito desonesto. A gente está falando aqui ChatGPT porque é a mais popular, né? Porque nós temos hoje uma ampla gama. Tem mais de 10 mil hoje. Copilot, Gemini, Anthropic, tem um monte. Tem várias. Então, assim, sei lá, pode ser qualquer... A questão é, a gente vai continuar aprendendo a vida inteira. E vai ter que ser assim eternamente. Lifelong learning, eterno. A questão é para quê? Essa é uma pergunta. Então, por que você aprende? Bom, nesse caso aqui, vou falar em nome do canal e do quadro que a gente está trazendo aqui, para sermos melhores jornalistas e comunicadores. Então, e como é que a gente... Aí a pergunta é como é que você faz como isso? Como que a gente faz isso? Se a notícia vira grana, se você olha para a notícia como sendo importante, que vai gerar clique, então você não vai publicar aquilo que é importante, supostamente, né? Geralmente o que dá clique é a discórdia. Já descobriram isso já tem algum tempo. É treta. Por isso que é treta. Então, se tem treta no canal o tempo inteiro, tem mais clique, tem um monte de problema, e é isso que você fomenta na sociedade de alguma forma. Sim. Então... E aí vem um fenômeno, né, que o professor Clóvis de Barros Filho falava bastante nas aulas lá da FIA, o fenômeno agenda setting. Você pauta a mídia e, grosso modo, e a mídia você pauta a mídia retroalimenta a tua posição constantemente. A gente vive nesse ciclo sem fim. Pois é. Né? E por isso que a questão que fica é a seguinte, se você vai trocar, olha só que interessante, vamos pensar em outras profissões, você tem o jornalista, você tem o roteirista, você tem o escritor de livro, você tem... O que você pega? Então, o mais importante desses três aqui é a criatividade, a escrita, a fluência, a forma de pensar, pensamento crítico sobre aquilo que está escrevendo, tá certo? Sim. O que vai acontecer? Você vai trocar isso, né? Então, o core da profissão vai mudar. Então, isso aqui deixa de ser o mais importante, e o mais importante vai ser o quê? Se for uma escrita de livro, quais livros estão vendendo mais? Quais são os tipos de história que estão vendendo mais? Quantos cliques deu? O que o público está procurando? O que tal, né? E aí, o próprio escritor ele vai se dar conta disso, vai correr atrás desse mercado digital, e aí vai no GPT depois e faz o livro. E o jornalista, o roteirista, que são as crises que têm acontecido. Legal. Bom, eu conversei aqui com o Fernando Giannini. Nosso tempo está no finalzinho. Queria te agradecer muito a presença, foi muito bacana. E virá outras vezes, né? Já que é lifelong learning, vamos aprender sempre. E você vai trazendo sempre aí
as discussões Sempre que você pedir. pôr em pauta, já virar freguês aqui do JGTV. E agradeço aí o público que ficou com a gente até agora. Bacana. Valeu. Legal.